fica de zoião, mas muito zoião. Sabe por quê? Porque com certeza você aí de casa já ouviu falar no golpe do boleto falso, não é não? Em maio desse ano, uma quadrilha foi presa por gerarem boletos falsos de seguro de saúde na internet. Ao todo, eles receberam mais de 4 milhões de reais. Ô, minha gente! Ai, que dó, hein? A Serasa também identificou 30% de boletos inautênticos na sua nova ferramenta lançada em novembro de 2022, que permite verificar se o boleto é verdadeiro. Mas e aí? O que a gente tem visto? É que o boleto falso vem sendo uma prática, minha gente, comum entre os criminosos. A boa notícia é que existem maneiras deles serem pegos no pulo. Quem ajuda com esse assunto é a advogada especialista em direito do consumidor, Luciana Linares. Seja muito bem-vinda, Lu! Obrigada, Abi. Muito boa tarde. Boa tarde. É uma imensa honra estar novamente com vocês aqui no Santa Receita. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Obrigada, obrigada. Vamos falar de um assunto não tão muito bom, né? É, mas aí se é pra gente ficar esperto, é bom. É, isso é importante. É verdade. Né? Se é pra gente ficar esperto, é bom. É verdade. Você tem recebido muitas pessoas que vêm até você falando assim, doutora, fui pega num golpe. Infelizmente, tem sido muito comum esses casos envolvendo a quebra da confiança de um consumidor que confia os seus dados, por exemplo, alguma instituição financeira, um banco, e de repente se vê surpreendido com um contato telefônico, por exemplo, de alguém que se coloca como funcionário desse banco, propondo algum tipo de acordo, alguma situação, por exemplo, que toma conhecimento de algum atraso num contrato, e o consumidor, normalmente de boa fé, Léo, acaba caindo nesses golpes. Então, o nosso olhar é um olhar de prevenção desse tipo de situação. O que nós queremos é alertar esse consumidor para que, ao receber qualquer tipo de contato, seja via WhatsApp, seja via telefone, tome muito cuidado. Procure checar esses contatos, a procedência dessas informações diretamente com seus gerentes, indo pessoalmente até o banco. Muito importante esse zelo, a prevenção. E cada vez mais perfeito, né? Isso que eu ia falar, Isso eles que é são impressionante. manipuladores. Total, eles total. sabem todos os seus dados, Tudo. né? Exato. Ele vai te falar, de repente, é num momento que realmente você está devendo alguma Sim. coisa, você não quer, você quer resolver aquele problema, parece que eles estão vindo para salvar a sua vida, né? Exatamente. Isso, é terrível, Exato. né? Eles vão pegando a gente bem nesse lado. Mas assim, não adianta a gente também falar assim, vamos extinguir os boletos. Eles vão arrumar uma outra maneira, como tem Exato. existem outras maneiras de darem um golpe, né? Exatamente. Mas o boleto só existe no Brasil, doutora? Este problema de boleto só tem aqui com a gente? Pois é, na verdade, o Brasil ele é um país que falha muitas vezes nessas relações de consumo. Pela lei, pelo Código do Consumidor, existe um dever, instituição financeira, seja um plano de saúde, não importa o tipo de serviço ou produto que se coloque no mercado de consumo, é previsto legalmente o dever de segurança. Então, todos nós, enquanto consumidores, temos uma expectativa, uma justa expectativa de que ao abrir uma conta corrente, ao contratar, por exemplo, um financiamento de um veículo, aqueles nossos dados, tanto os nossos dados pessoais quanto os dados do contrato, Léo, ficarão resguardados. De maneira que a lei traz ao consumidor essa expectativa e esse direito de ter esses dados que ele fornece de boa fé aos bancos, para que esses bancos, obviamente, cuidem. Do momento em que há um vazamento desses dados, esse banco vai responder. Então, claro, é um problema, respondendo a sua pergunta, Léo, boletos existem no mundo inteiro, mas, infelizmente, devido a esses números que nós estamos aqui presenciando, e a Abi muito bem abriu a matéria falando sobre isso, o Brasil ele tem sido aí um campeão, digamos assim, desse tipo de crime. Não podemos tolerar e o consumidor pode e deve se valer desses direitos previstos no Código do Consumidor para obter a reparação de eventuais prejuízos materiais, o que ele desembolsou, o que ele pagou para terceiros criminosos, estelionatários, e também faz jus a uma indenização por dano moral. Olha só, Boa. importante saber isso, hein? Antes da gente Exato. dar aquelas dicas boas para você de casa, né, e ficar esperto, não ser pego, vamos assistir um depoimento que a gente já fala mais com você. Eu tenho um relato para contar para vocês que eu passei por uma situação bem desagradável por alguns dias desses aí, que foi o seguinte: eu tenho um financiamento no meu nome, né? Sempre paguei bonitinho, certinho, já estava mais da metade em andamento.
e eu recebi um retorno, né, da financeira que foi feita esse financiamento, que foi o Banco Itaú. Eu recebi umas mensagens, né, e eu me senti muito segura, né, pelas mensagens, porque eles tinham todos os meus dados, eles tinham meu nome, meu telefone, tinha relatos, né, do financiamento. Então eu tinha certeza que eu estava falando com o Itaú, e eles me abordaram falando, né, da próxima parcela, que seria do próximo mês. E eu me senti segura, né, porque eles tinham todos os meus dados, e acabei fazendo alguns pagamentos. Antes mesmo de vencer a próxima fatura, eles já me mandavam mensagens novamente e me lembrando, e eu fazia o pagamento novamente, e isso foi há alguns meses, né? Infelizmente eu caí num golpe, e eu venho trazer esse relato aqui, porque a gente precisa ir atrás, a gente precisa procurar os nossos direitos, porque é dos nossos deveres, né? A gente não pode passar por isso e deixar isso impune. É exatamente isso que a gente estava falando, né? Ela tinha a segurança que estava tudo certo. Exatamente. Ela traz um exemplo muito claro dessa expectativa que o consumidor, todos nós temos, quando fornecemos os nossos dados a um banco, nós temos a confiança, a segurança de que nós não sofreríamos algum tipo de assédio, algum tipo de contato por suposto funcionário, que é o que aconteceu. Então, como que tem sido a prática desses golpes do boleto, Léo? Então, esses golpistas, esses criminosos, porque nada mais são do que estelionatários, tá? Eles, de alguma maneira, provavelmente por vazamento de dados, que o banco, infelizmente, não tendo o devido zelo, acaba permitindo, e nesse sentido o Poder Judiciário vem trazendo brilhantes decisões muito pró-consumidor. Então, nós estamos observando, especialmente no TJ aqui de São Paulo, decisões muito favoráveis ao consumidor que sofre esse tipo de golpe. Por exemplo, ela trouxe um relato muito comum que tem acontecido hoje. Então, são pessoas que compram um carro financiado por algum motivo da vida, uma situação que nós sabemos não está fácil para ninguém, especialmente num momento pós-pandêmico. Acabou passando por algum tipo de situação que atrasou o boleto. Um suposto funcionário criminoso entra em contato, afirma que está em atraso tais e quais parcelas de tais valores, ou seja, cria nessa consumidora uma expectativa de que ela está falando com alguém do banco. Então quer dizer que isso para a questão legal é muito importante. Exato. Porque significa que 100% o banco que forneceu essa informação, correto? Exatamente, Léo. É exatamente essa questão. Diferente de um site, por exemplo, de ingresso que você coloca lá, cadastra tudo que você e que é errou, vazado, que você que foi. Exato. Agora, neste caso, da informação do valor, tudo isso foi o banco que vaza. Poxa, veja, qualquer pessoa, tá? Em direito, nós falamos no homem médio, qualquer homem médio, quaisquer de nós, cairia numa situação de alguém que se coloca como funcionário do banco e afirma, olha, o contrato da senhora é do carro X, a senhora tem tantas parcelas em atraso, o valor da parcela é tal. E, inclusive, e daí é que, vamos dizer, é nesse sentido que o consumidor acaba sendo motivado a fazer o acordo. Por quê? Porque esse funcionário sabe até que o banco já propôs uma ação de busca e apreensão. Olha só. Olha isso, minha gente. Mas e aí, doutora, como é que a gente pode, de repente, ficar com a cabeça fria, tipo assim, opa, peraí, deixa eu raciocinar agora. Sim. E verificar se a gente não está entrando numa furada. No sim. próprio boleto, é possível a gente identificar algumas coisas, por exemplo? Sim, certamente. O boleto, ele traz informações básicas sobre quem é o beneficiário, o banco que está sendo responsável por aquela gestão daquele pagamento, dados do cliente, no caso, muitas vezes os dados que são vazados são copiados no boleto. Então, justamente para a pessoa acreditar que aquele boleto é um boleto verdadeiro. Mas o que me chama a atenção e o que eu gostaria de dividir aqui com os telespectadores e com vocês é que ao se colocar, por exemplo, o código de barras, os dados daquele boleto, antes de confirmar o pagamento, vai aparecer o nome do beneficiário. Então, esse nome do beneficiário é muito importante porque ele tem que coincidir com o nome do banco. Nessas situações envolvendo golpe do boleto falso, Léo, o nome do beneficiário normalmente é de uma pessoa física, Abi.
que é o nome desse estelionatário, desse criminoso. Tá? Boa. Então, demais. antes de confirmar o pagamento, muita atenção ao senhor e à senhora que estão nos acompanhando nessa tarde, para que não caia nesse tipo de golpe. Porque não é muito simples, mas é possível tomar alguns cuidados para não cair nesse tipo de situação. Boa. No código também, às vezes, ele acaba vindo um pouco falhado, né? É bom a gente ficar atento. Sim. Tem alguma coisa no código que a gente pode observar para não cair nesse golpe? Sim, os primeiros 3 números do boleto coincidem com o código do banco. Então, por exemplo, quando se fala em Itaú, que é o código 341, os primeiros 3 números do código também têm que coincidir com o número do banco e os últimos números com o valor do pagamento. Isso eu não sabia. Pois bem. Então, é o que a gente estava até falando, né? Por exemplo, se a minha conta é de R$490, por exemplo, no final ali dos números daquele boleto vai estar um 490. Exatamente, exatamente. Normalmente são esses, vamos dizer assim, esses gatilhos que nós vamos prestando atenção. Os 3 primeiros números sempre o número do banco, os últimos números o valor do pagamento. Até os centavos, né? Até os Tudo ali centavos. certinho. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é justamente com essa questão do beneficiário. Porque quando se leva ao judiciário o questionamento da falha na prestação de serviços bancários, o que nós temos que demonstrar é justamente o quê? Que qualquer de nós teríamos caído numa situação como essa. Então, a situação, a falha, ou seja, esse prejuízo, ele não pode ser uma coisa que qualquer pessoa poderia observar, né? Nós temos que ter esse olhar. Como está tão claro, como é que você caiu nessa, né? Senão ficaria esse o argumento. Exatamente. Também Então, é o nosso papel, né? Assim, não sei, talvez não é o nosso papel também ter que identificar tudo isso, Exatamente, né? não. É mais o papel não é. do banco do que o nosso. A gente Exato. paga o serviço do banco justamente para isso. Exatamente. Inclusive no financiamento. A gente paga taxas de segurança muito altas para que isso não aconteça, né? Isso. E o direito do consumidor é um direito resguardado pela nossa Constituição Federal. Nós temos um amplo número de leis, não só o Código de Defesa do Consumidor, mas o consumidor, especialmente o consumidor bancário, Abi, ele vem tendo aí uma série de normas, mesmo relacionadas à parte administrativa. Aí nós hoje estamos aqui falando sobre golpe do boleto, mas também tem muitas situações envolvendo golpes de Pix. Então existem normas que são normas infralegais, normas, por exemplo, da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, que trazem esse amparo, esse fortalecimento do direito do consumidor, especialmente o consumidor bancário, que está muito exposto, infelizmente. E uma coisa que a gente vê muito golpe também são dessas financiadoras, falando de empréstimo. Ah, tem tanto pré-aprovado para você. Verdade. Sim. Aí ela entra ali, aí geralmente eles pedem um valor, olha, para você pegar tanto em dinheiro, você precisa depositar tanto numa conta. Você fala, gente, mas se eu tô sem dinheiro, como é que eu vou depositar alguma coisa para alguém, não é? Exato. Muito, muito comum, especialmente os aposentados e pensionistas que sofrem um assédio terrível por parte dessas empresas que querem a todo custo captar assinaturas e muitas vezes até esse tipo de contato por telefone, hoje a lei viola. Nós não temos mais uma autorização legal, né, expressa para esse tipo de assédio. Então, o consumidor, que bom que nós podemos falar de maneira tão segura que o consumidor pode se valer da lei, da Constituição, para que os seus direitos sejam devidamente respeitados. E é pela honestidade, né? Sim. Isso que é o pior de tudo, né? Confiança, boa-fé. Estava comentando com você que meu pai é o senhor boleto. Ele paga boleto antes de vencer. E ele já pagou vários boletos falsos. Pois é. Vários. Por ser honesto. Então, por ser honesto demais, então, né? Isso é que muito dói, triste. Não é verdade? Muito triste. Muito Mas triste. aí, e nesse sentido, é muito bom quando nós podemos dialogar com vocês, levar ao consumidor, ao telespectador esse tipo de tema, porque a lei ela existe para ser respeitada, para ser exercida, e o Poder Judiciário ele tem um olhar de muita proteção para o consumidor, porque nós, enquanto consumidores, e todos somos, independentemente de classe social, todos nós, enquanto consumidores, somos vulneráveis. Não dá para comparar o grau, por exemplo, de aparato técnico, de marketing, financeiro, entre nós consumidores e um banco, uma instituição financeira. Então, há uma natural desigualdade. O judiciário, os juízes, têm essa sensibilidade ao julgar. Claro que o consumidor sempre precisa demonstrar a sua boa-fé.
A boa-fé, ela é um princípio, é uma característica que deve estar sempre presente. Então, não é porque somos vulneráveis que sempre vamos ganhar. Não. O direito do consumidor é o direito da boa-fé. Mas temos que ter esse olhar de encorajamento, de busca dos nossos direitos, porque senão a lei ela acaba não tendo a sua valia, a sua eficácia, né? Então, o nosso olhar é justamente da prevenção, da informação, para que esses danos não se tornem cada vez mais comuns. Muito bom, adorei. Muito esclarecedor. Eu também achei muito esclarecedor. E lembrando sempre, quanto mais provas você tiver, né? Exato. De conversas, de ligações, a cópia de boleto, enfim, melhor para você conseguir ganhar essa, Exatamente. se você perdeu em algum sentido. As conversas de WhatsApp, elas são sempre muito válidas para a demonstração dessa boa-fé. A prova sempre é muito importante. Boa. Busque o seu direito. Busque o seu direito Isso que aí. você tem, né? Ó, aproveite. Se você tem mais alguma dúvida, quer saber mais, segue aqui a Lu. Ó, no Instagram, @LucianaLinares.adv, tá aparecendo aí. O contato é o 11 944570015. Posso só fazer Pode. uma? 94557 Ah, então tá erradinho aqui, ó. 0015. Não tem Então, ó, problema. 4557, né? Aqui repetiu 24. 0015. Boa. Então, minha gente, aproveita para anotar aí. Obrigado, doutora. Foi ótimo. Obrigada, Ótimo. obrigada, Obrigada Léo. mesmo. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Muito bom, Bom, minha Abby? gente. É porque é simples, né? Você pegar as pessoas no momento mais frágil. Porque a gente tá frágil. Não, e ou você tá outra, devendo, né? ou você tá preocupado, é conta, né? Você tá pagando mensalmente certinho ali, né? Da maneira correta. Aí vem uma pessoa para te estelionatar, é terrível. E vem aí, te oferece alguma coisa tentadora, você fala, tá tudo certo.